filhas adorar o nosso Pai, em nome de Jesus. Neste momento eu gostaria de convidar com muito carinho, que vai trazer uma palavra, eu tenho certeza, ao nosso coração, a nossa irmã Emily. E eu gostaria assim, que vocês, do jeito que você está, estendesse as suas mãos a ela, para que pudéssemos orar por ela, abençoar a vida dela, que ela venha ser um canal de bênção para nós. Eu sei que o Senhor já falou com ela e vai derramar neste altar sobre as nossas vidas, amém? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor já fez em nossas vidas, por este momento de louvor, o qual entoamos ao Senhor. E neste momento nós nos colocamos a vida da nossa irmã Emily, Pai, na Tua presença. Que ela possa se esvaziar de si mesma, para que o Senhor venha e encha ela conforme a Tua vontade. Pai, que não seja ela, mas que seja o Teu Espírito falando através dos lábios delas. Senhor, derrama sobre ela ousadia, autoridade, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos para a Tua glória e para o Teu louvor, ó Deus. Amém. A paz do Senhor, igreja. Boa noite. É com muita alegria que eu estou aqui. Só me ajeitar aqui. É com muita alegria que eu estou aqui para trazer uma mensagem da parte do Senhor para os nossos corações, né? Porque a palavra de Deus é uma faca de dois gumes. Então, antes de entrar aí, já entrou aqui. E eu fiquei muito feliz com o convite do pastor. E o Senhor falou fortemente ao meu coração quando eu fui orar. Fui pedir direcionamento do que trazer. E aproveitando que a gente está aqui, né? Faltam quantos dias para o fim do ano? 6 dias? 5 dias? Dia 26? Ou seja, menos de uma semana para 2023 se encerrar. E eu queria convidar a igreja a abrir comigo em Deuteronômio. Nós vamos ler umas 2, 3 passagens, mas para a gente começar, eu queria Deuteronômio 34, versículo 7. Fala assim com o irmão que está do seu lado. Moisés está morto. Amém? Então vamos ler. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias, até passar o período de pranto e luto. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor lhe tinha ordenado a Moisés. Em Israel, nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito contra Faraó, contra os seus servos e contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Feche seus olhos, por favor. Pai querido, Pai amado, nós estamos aqui diante da Tua palavra. A Tua palavra é viva, é eterna, é real, ela é válida daquela época até hoje e até os fins dos tempos, Pai. Então se revela, Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade neste lugar. Eu não sei como cada um entrou aqui, Pai, mas eu sei como eles vão sair, porque a Tua palavra transforma, a Tua palavra cura, a Tua palavra faz tudo novo de novo. Então toque no coração de cada um que está aqui, Pai, trazendo a revelação que vem do céu para os nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Então aqui a gente leu que o quê? Moisés morreu. Um pouco antes, se a gente for percorrer a história, a gente vê que esse povo tinha saído do Egito. Moisés foi lá, libertou aquele povo e eles estavam ali no deserto. E muitas vezes estava até tudo bem para aquele povo. Por quê? Porque tinha uma pessoa à frente deles.
de uma pessoa ali passando a segurança. Às vezes eu posso estar com medo, mas tem uma pessoa na minha frente. Às vezes eu estou com um problema dentro de casa, mas eu tenho um líder dentro da minha casa que está à minha frente, que está me dando a segurança. E às vezes era desse jeito que o povo ali se sentia. Tinha um Moisés ali, naquele lugar. Então estava tudo bem, águas tranquilas, uma estação mais tranquila, ou não, ou as águas não eram tão tranquilas, era um vento mais turbulento, mas como eu disse, tinha um líder. Mas e agora? Agora Moisés morreu. Às vezes pode estar acontecendo isso na sua vida nesse fim de ano. As águas podem estar tranquilas ou não, pode estar um vento aí um pouco agitado, mas tinha uma segurança. Tinha um emprego que estava estável. Tinha um marido que estava dentro de casa. Tinha alguma coisa que era a sua segurança, mas agora não tem isso mais. Porque o tempo de Moisés acabou. Moisés morreu. De repente Deus muda uma estação assim de uma hora para outra. Estalou os dedos, Deus mudou a estação. E quantas vezes nós nos apegamos nesse tempo, nessa segurança, nesse conhecido, nessa zona de conforto. Sabe quando a gente fala assim, ó, tá ruim, mas tá bom? Tá ruim, mas tá bom. Tô aqui na minha zona de conforto, tô aqui com o meu Moisés. Moisés está aqui me sustentando. Tô aqui no deserto. Tô aqui no deserto. Mas tá bom, Moisés está aqui me sustentando. Mas aí vem Deus e muda toda uma estação. Leva Moisés embora. Aí vem Deus, talvez agora, nesse 2023, passou um vendaval assim na sua vida, tirou seu emprego, tirou um familiar, tirou alguma segurança, que para você era sua segurança. E agora a gente fica, como é que vai ser meu 2024? Como que vai ser meu ano a partir de agora? Mas Deus é maravilhoso. Deus é a própria bondade, um amor personificado. E por que Ele faz isso? Por que Ele tira o nosso Moisés? Por que Ele tira a sua segurança? Porque a sua segurança não tem que estar no Moisés. A sua segurança tem que estar em Deus. Não tem que estar no emprego que você está. Não tem que estar na cidade que você mora. Não tem que estar no seu marido. Não tem que estar nos seus filhos. Não tem que estar nos seus amigos. A sua segurança tem que estar em Deus. Independente se ele move ou não estação, a sua segurança tem que estar nele. E por que muita gente não consegue romper? Porque justamente está depositando a sua segurança nos seus Moisés. Mas a própria palavra fala, que nós lemos aqui, ó, os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias. Deus respeitou o tempo de luto daquelas pessoas. Deus respeita o nosso tempo de luto. Às vezes a gente perdeu algum ente querido, um emprego, a gente perdeu uma segurança, às vezes teve uma crise financeira. Deus respeita o seu tempo de luto, a sua dificuldade. Mas chega uma hora que Deus fala assim, Lagoinha, acabou o tempo de Moisés. Cessa o choro. Porque para o novo chegar, vocês precisam parar com isso aqui. Porque agora não é mais o tempo de Moisés. Agora é o tempo de Josué. Deus está querendo levantar Josués aqui no meio de nós. Falando, Deus tem um novo tempo para a gente. Deus tem um tempo de Josué para a sua vida. Mas enquanto a gente ficar preso no Moisés, eu não vivo sem isso. Eu não vivo sem essa cidade. Eu não vivo sem esse emprego. Parou! Enquanto você ficar apegado ao seu Moisés, você não vai viver esse tempo de romper. E se eu pudesse dar um título para essa ministração, seria: chegou a hora de romper. Que 2024 seja o ano de rompimento em sua vida. Seja o ano de abrir portas para a sua vida. Não é porque foi profetizado só em 2023 que 2024 a gente não pode viver. Chegou o ano de romper. Chegou o ano da gente agora enxugar as lágrimas por 2023. Enxugar as lágrimas até por aquilo que deu certo. Quantas pessoas se apegam às coisas que deram certo? O ano vai acabar, mas foi tão bom esse ano. Parou.
Deus tem um novo tempo para a nossa vida. Deus está falando, Moisés está morto. E chegou o tempo de Josué. E a gente vê essa mesma dinâmica, se a gente for percorrer na Bíblia, for lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, nem precisa, pode abrir para mim, por favor? Melhor. 1 Samuel 16, capítulo 1. Deus fala isso com Samuel. O profeta Samuel está chorando por causa de Saul. Deus já havia tirado a mão da vida de Saul, já havia tirado a mão, destituído ele como rei. Mas Samuel estava lá. E o Senhor disse a Samuel, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazer rei. Deus está falando com Samuel, parou, acabou o tempo de Saul, agora é o tempo do Davi. É um novo tempo. Independente se 2023 foi bom ou foi ruim, ele está ficando para trás. Faltam poucos dias, ele vai ficar no passado. Só que se a gente quiser carregar esse 2023, a gente só vai atrasar esse romper que Deus quer fazer em nossas vidas. Porque Moisés já morreu, o ano já vai acabar. Já vai iniciar um novo ano. Amém? Deus está chamando cada um de nós para viver esse novo tempo, esse tempo de Josué. Ele quer trazer novos comandos para a sua vida, mas não é só para a sua vida, é para fazer através da sua vida. Porque o que Deus deposita em você não é para você, é para fazer através de você. Toda dificuldade de 2023 não foi à toa. Tudo teve um propósito. Para agora em 2024, no seu romper, Deus usar a sua vida, porque você venceu em autoridade aquilo que foi ruim em 2023. Nada é por acaso e Deus não perdeu o controle. Ele continua no controle da sua vida, independente se você está percorrendo águas calmas ou águas bagunçadas. Fugiu a palavra. O tempo de Moisés já passou. O tempo de Saul já passou. Por quanto tempo você vai ficar nessa estação ainda? Por quanto tempo você vai ficar nessa estação ainda? Abre comigo, por favor, em Josué, capítulo 1. Porque a Bíblia, ela foi dividida para, de forma didática, a gente poder entender. Mas ela é um livro contínuo. Então, nós encerramos o capítulo de Deuteronômio e vamos a continuar em Josué. Josué, capítulo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Parece até óbvio, né? Josué já sabia que Moisés estava morto. É porque às vezes Deus tem que falar o óbvio com a gente. Às vezes Deus tem que falar assim, por quanto tempo você vai ficar aqui ainda? Eu quero te entregar mais, mas você precisa se levantar desse choro, desse tempo de Moisés. Então às vezes Deus tem que falar um óbvio com a gente também. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano ao Líbano e do grande rio Eufrates até a terra dos hititas, até o grande mar, até o mar grande do oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, eu estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso.
Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e nem de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, está com você por onde você andar. Amém? Glória a Deus. Gente, vocês acham que o Josué não teve medo, não? Josué teve, eu acredito. Porque só nessa passagem que nós lemos, Deus falou 3 vezes com ele: seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Às vezes Deus deu direção para cada um de nós aqui, porque Deus dá direção para cada um de nós. Deus libera a palavra, e eu vou falar daqui a pouco. Mas aí o medo vem. Mas Josué, mesmo com medo, obedeceu o comando que Deus estava dando para ele. Às vezes é o medo do desconhecido. Às vezes é medo de sonhar. Quantas pessoas não têm medo de sonhar? Gente, sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. O mesmo trabalho você sonhar pequenininho e você sonhar grande. E às vezes você pode estar pensando assim: mas meu 2024 está desconhecido. Eu não sei como é que vai ser. E às vezes pode ser por causa dos erros de 2023. Às vezes pode ser por causa das experiências ruins. Às vezes pode ser por causa de traumas que você viveu. Mas quem está sentindo isso é a sua alma. E todo dia a gente tem que batalhar. Carne e espírito, carne e espírito. A nossa alma tem que ser convertida todo dia. Todo dia nós precisamos converter nossa alma. A palavra fala que nossa alma não está pronta. Quando vier esse medo do desconhecido, como que a gente converte nossa alma? Palavra. É a palavra, é a palavra, é a palavra, é a palavra, a palavra de Deus que vem convertendo nossa alma. Todo dia nós precisamos declarar a palavra de Deus sobre a nossa alma. Quieta a minha alma. Não é assim que Davi fala lá no Salmo? Por que perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Porque a nossa alma vai sempre trazer esse desespero, esse medo do desconhecido, do novo, de 2024. 2023 foi muito ruim. O que me espera em 2024? Palavra. E a falta de conhecimento de Deus faz você deixar de sonhar. Porque se você conhece o autor da sua vida, você não tem medo da sua história. Se você conhece quem escreve todos os dias, quem já escreveu todos os dias o capítulo da sua vida, você não tem medo da sua história. Então, às vezes, está com medo de sonhar, pode ser falta do conhecimento de Deus. Porque se Deus liberou uma palavra no seu coração, e você conhece quem está liberando a palavra em seu coração, você não vai ter esse medo. Claro que vai ter o receio. Mas você vai em ousadia, aquilo que Deus liberou sobre a sua vida. O princípio da queda do homem, lá no jardim do Éden, foi a desobediência. Em busca da independência. Como que a gente vai romper em Deus? É debaixo de dependência. Porque Deus vai liberar palavras em seu coração, Deus vai colocar sonhos em seu coração, mas é debaixo da dependência dEle, porque é Ele que vai te empurrando, é Ele que vai te conduzindo, é Ele que vai fazendo você subir o próximo degrau. Porque quando a gente acha que pelo nosso braço a gente vai conseguir, é aí que a gente cai do degrau, a gente vai subir, escorrega e cai. E aí a gente olha para trás e vê um 2023 todo bagunçado. Será que eu estava na dependência de Deus? Ou eu estava em busca da minha independência, do meu controle? Fala assim com o irmão do seu lado. Governa na terra. Fala alto, gente. Governa na terra quem ouve os céus.
Amém? Governa na terra quem ouve os céus. Governa na terra quem tem tempo com Deus. Porque quando a gente tem tempo com Deus, a gente acessa o nosso futuro. A gente acessa aquilo que Deus quer nos entregar. A gente acessa aquilo que Deus tem pra gente. Quando Deus estabelece uma dinâmica, quando a criação se relaciona, Deus aumenta a porção de revelação dele. Então lá no jardim, quando Deus se revelava, era através de quê? De relacionamento. Deus se revelava cada vez mais para Adão e Eva através do relacionamento. Então governa na terra quem tem relacionamento, quem escuta o que Deus está falando, quem tem tempo com Deus. Porque o sonho que está no seu coração pode ser grande demais para você. Mas o Deus que a gente serve é muito maior. É muito maior. E os sonhos não são meras fantasias. Os sonhos são propósitos divinos que Deus quer te moldar, Deus quer te transformar e Deus quer usar a sua vida para abençoar outras vidas. Não é para ficar em você. Só que o mesmo tempo que você às vezes declara, ai, está muito difícil, ai, esse sonho é impossível, ai, será que vai dar certo? Você poderia estar declarando bênção e profetizando as bênçãos em sua vida. Porque a palavra de Deus fala em Provérbios 18, 21. A língua carrega poder de vida e de morte. Você determina. Hoje eu postei no meu Instagram. Quem domina a sua língua, quem governa a sua língua, governa a sua história. É sobre isso. Quem está governando a sua história? Porque quando você libera palavras, o justo profetiza o que ouve de Deus e vive pela fé. Porque se o justo está vivendo pela fé, ele está vivendo por aquilo que ele não viu ainda. Quem revelou para ele? Foi o próprio Deus. O justo profetiza aquilo que vem de Deus e vive pela fé. A vida, a nossa vida, a fé tem que ser o nosso estilo de vida. Tem que ser o nosso estilo de vida. Assim como era na vida de Josué. Então chegou o tempo de levantar, irmãos. Moisés já está morto. Moisés não vai voltar. Seu emprego não vai voltar. Talvez o seu ente querido não vai voltar. Talvez Deus te moveu de cidade, aquela cidade já não vai voltar. Chegou o tempo de se levantar, chegou o tempo de parar de olhar para Moisés, cessar o choro e se levantar para acessar aquilo que Deus tem para a sua vida. Como eu disse e vou repetir, os seus sonhos não são meramente fantasias. São um chamado divino que pode moldar e transformar não apenas a sua vida, mas também o mundo ao seu redor. Se Deus plantou um sonho no seu coração, acredita. Se Deus liberou uma palavra sobre a sua vida, acredita. Acredita. Ontem eu assisti um filme muito bonitinho. Chama Eu Acredito, I Believe. É um menininho de 8 anos, eu nunca tinha assistido. Menininho de 8 anos, os pais dele são ateus. Já assistiram? Muito lindo o filme. Os pais são ateus. E ele adorava cantar, ler livrinho, gibi, histórias de quadrinho. Então ele gostava do Homem-Aranha, do super-herói, né? E o pai dele era repórter do canal ali de notícias. Ele sempre falava, se o Homem-Aranha passasse aqui, meu filho ia amar. E uma vez a professora foi contar uma história para ele sobre fanatismos religiosos. E ele começou a ler a Bíblia. E ele começou a descobrir Jesus na Bíblia. E falou, gente, o Homem-Aranha sobe na parede, mas Jesus ressuscita um morto. Jesus ressuscitou Lázaro. E aí começa a falar com os pais dele, pode parar de ler isso. Você está proibido de ler a Bíblia. Só que ele ficou cada vez mais instigado. Cada vez mais instigado, cada vez com fome e mais sede. Aí ele visitou uma igreja. E o pastor foi conversar com ele, conversou com ele, menininho pequenininho, foi sair da escola lá visitar a igreja. Tinha um homem paralítico, tinha um homem que só tinha metade, só tinha o teu joelho.
E aí ele foi e falou, o homem estava chorando, ele foi, virou e falou assim, se você acreditar, Deus pode te curar. A perna do homem cresceu. A perna do homem, que era no joelho, cresceu. Isso virou matéria do jornal. E a matéria era, quem é o menininho misterioso? De repente, ele torna para a igreja, a mulher que está lá está chorando porque o filhinho nasceu cego. Ele chegou no filhinho e falou, se você acreditar que Jesus pode curar o seu filho, ele pode ser curado. Aí manda ele voltar, volte para sua casa e ore pelo seu filho em nome de Jesus. A mãe volta, ora e o menininho volta a enxergar. Vira matéria de jornal, milagre. Quem é um menino desconhecido? E eu fiquei me perguntando, depois teve um outro milagre, eu fiquei me perguntando, porque todo mundo queria saber quem é o menino desconhecido. Para resumir, no final o menino falou, eu não faço nada. Eu não faço nada. E aí o jornal concorrente falou, então é uma farsa. Ele falou, não, porque não sou eu quem faz. Não sou eu quem faço. É Jesus Cristo quem faz. Jesus Cristo pode fazer tudo o que você acreditar. Por que uma criança, às vezes a fé de uma criança é mais forte do que a nossa? Se nós conhecemos a palavra, se nós temos consciência. A palavra fala que nós temos que prestar um culto racional ao Senhor. Por que eu não acredito no sonho que Deus colocou no meu coração? Por que você não acredita nesse sonho que Deus está pondo no seu coração, que 2024 vai ser diferente, que 2024 vai ter um emprego novo, que 2024 vai ter um romper? Por que você não está acreditando? Você prefere profetizar, será isso vai ser impossível? Isso é muito difícil. Se crermos e não duvidarmos e nos movermos debaixo dessa palavra de fé, viveremos cada promessa que Deus nos faz dia a dia. Em um cenário de incredulidade, milagres não acontecem. Milagres não acontecem em um cenário de incredulidade. E por que você em seu coração, meu coração está queimando para falar isso, por que você em seu coração não acredita que milagres podem acontecer na sua vida? Milagres podem acontecer na sua vida. E vão acontecer na sua vida mediante a sua fé. Mediante a sua fé. Então Deus está chamando eu e você nesta noite, neste fim de ano, para parar de chorar. 23 acabou. Pouquíssimos dias para ele se encerrar. Faça uma retrospectiva do seu ano, tire esses últimos dias e analise como foi o seu relacionamento com Deus. Como que Deus falou com você e você talvez desobedeceu, talvez não rompeu debaixo da palavra que Ele te deu. Levanta-te e comece a agir. Comece a mover em direção do que Deus te mostra. Josué se moveu, José se moveu, Noé se moveu, Abraão se moveu. Todos que viveram uma grande história com Deus se moveram. Você quer viver uma grande história com Deus em 2024? Se mova. Se movimente. Faça aquilo que Deus está plantando no seu coração, meu irmão. Aquilo que Deus está plantando no seu coração. Não duvide do que Deus coloca no seu coração. E sabe quando que Josué fracassou? Quando ele não consultou a Deus antes de decidir o que tinha que decidir. Às vezes o seu fracasso esse ano foi por causa disso. Porque você foi tomando decisões com a base no seu achismo. Quando chegaram aqueles homens falando, nós somos vizinhos e tal. Josué, vamos deixar, né? O que é que tem? Ele não consultou a Deus. E era uma enrascada para ele. Era uma armadilha para ele. E é isso que acontece com as nossas vidas. Quando nós não consultamos a Deus sobre decisões que precisamos tomar. Porque Deus às vezes coloca o sonho aí. Aí você vai tomando decisão na sua cabeça. Na sua cabeça. E aí você cai. E depois vem culpar Deus. O sonho, Ele realiza. Mediante os direcionamentos que Ele te dá. Amém? Deus nos chama para estabelecer essa dinâmica de dependência. E aí você rompe. E aí você caminha. E aí você prossegue. Mas aí vem perseguição. Vem ataque.
vem, larga de ser sonhadora. Você está sonhando demais, isso é muito grande para você. Onde você tem fitado seus olhos? É nas perseguições? É nos ataques? É nas palavras que às vezes te ofendem? Porque tem pessoas que têm medo de sonhar. E aí quando vê uma pessoa sonhando os sonhos de Deus, prefere puxar do que estender a mão e falar, me leve junto com você. Prefere deixar o orgulho do que a humildade de falar, eu também quero viver isso com você. Nós possamos ser essas pessoas que empurram. Porque quando você empurra, você pode ter certeza que Deus também está te empurrando. Nós precisamos nos cercar de pessoas que sonham com Deus. Eu, como uma boa fleumática, eu tenho às vezes... eu preciso às vezes de alguém para me empurrar ali, para não precisar. E eu tenho um bom sanguíneo que me empurra muitas vezes. Eu tenho um sonhador dentro da minha casa. O meu marido que me empurra e fala, vamos, vai dar certo, vai conseguir. Se você não tem essa pessoa do seu lado, procure essa pessoa. Procure um amigo, procure um líder de célula, procure o pastor, a pastora. Mas não deixa seu ano de 2024 ser mais um ano que Deus colocou sonhos no seu coração e esses sonhos vão ser enterrados. Pega essas sementes e faz essas sementes virarem árvores, frutificarem para a glória dele. Porque o fruto não é para você comer, o fruto é para você alimentar as pessoas que estão à sua volta. É para isso que Deus está plantando esse sonho no seu coração. Então se levante, Josué. Se levante, porque tem um romper em 2024 para as nossas vidas. As pessoas, elas não são perseguidas por quem elas são perseguidas pela unção que ela carrega. Então olha para isso. Se tem pessoas te atacando por causa desse sonho, olha a unção que você está carregando. E não é sobre uma boa performance, não, é sobre a presença. É a presença que vai te fazer alcançar esse sonho, não é a sua boa performance, a sua capacidade. Não, não é isso. Porque se Deus plantou, Deus vai te capacitar para você alcançar esse sonho. Amém? Aquilo que sem Deus parecia impossível, com Deus se torna inevitável. Eu vou repetir. Aquilo que com Deus para a sua vida parecia impossível, isso é impossível acontecer. Se você buscar em Deus, isso vai ser inevitável. Isso vai acontecer na sua vida. É inevitável Deus estar na jogada, Deus estar no barco e a palavra dele não ser concretizada. É inevitável a sua vida não romper diante daquilo que Deus coloca na sua vida, se você escutar e seguir os direcionamentos que ele te dá. Então começa a declarar a partir de hoje, de 26 de dezembro. Eu e a minha casa romperemos em fé. Eu e a minha casa iremos viver milagres. Eu e a minha casa vamos viver o maior romper da nossa história. Amém? Porque está faltando é isso. Está faltando é a gente andar em fé como nosso estilo de vida. Porque eu tenho certeza que existe um sonho dentro do seu coração. E eu já disse e vou repetir. Sonhar pequeno, sonhar grande, dá o mesmo trabalho. Eu quero tomar liberdade, que eu acho não, o pastor vai falar isso daqui a pouco, mas enquanto eu estava preparando a mensagem, Deus colocou muito forte no meu coração sobre isso. E o pastor vai entregar essa cartinha para vocês. Quem não recebeu ainda. Podemos chamar de carta para Deus, podemos chamar de quadro dos sonhos, podemos chamar de plano de vida. Eu não sei como você chama. Os planejamentos para 2024. Aí aqui dentro tem vários alvos, né? Várias áreas da minha vida. Isso daqui, gente, nada mais é do que você colocar no papel aquilo que Deus colocou no seu coração. Isso aqui não é um papel que a gente tem que pegar e escrever aleatoriamente porque o pastor pediu, porque o pastor entregou, ou porque todo mundo escreve. Não!
Isso aqui é para a gente colocar aquilo que Deus colocou no seu coração. Isso aqui tem poder? Não. Mas toda vez que um ataque se levantar, que uma pessoa virar para você e falar, larga de ser sonhadora, olhe para o que o Senhor liberou na sua vida. Isso aqui é para a gente não perder o foco. Isso aqui é para a gente olhar e falar, Deus falou comigo. Quem é alguma voz para falar o contrário? Eu vou prosseguir mesmo me batendo, eu vou prosseguir mesmo falando mal, eu vou prosseguir mesmo caindo, eu vou prosseguir. Isso aqui é para te lembrar do que Deus tem falado em seu coração. Porque assim como aquele povo lá do Egito esquecia dos milagres, olhe para o que Deus está liberando para você. Antes de escrever qualquer coisa, antes de fazer um quadro dos sonhos, consulte a Deus. O que Ele tem para você? E isso daqui é bíblico. Se você for lá no livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 2, fala assim, é Deus falando com o profeta Abacuque. Então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará, ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Deus está falando com o profeta, sabe essa visão que eu estou te dando? Coloca em tábuas, e no tempo designado isso vai acontecer. Escreve. Não deixa perder aquilo que Deus está depositando no seu coração, não deixa perder, não. Coloca em tábuas, escreve para você toda vez lembrar que Deus tem uma palavra sobre a sua vida. Porque o medo vai vir, o diabo vai vir. Quem é você? Quem você pensa? Olhe para o que Deus falou com você. Olhe para o que Deus falou com você. Então escreve com fé aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Chegou o tempo de Josué, chegou o tempo de romper, chegou o tempo da gente parar de olhar para as coisas de Moisés e entender que Deus tem uma nova história comigo. E Ele fala que Ele estará comigo todos os dias da minha vida. Ele está com todos nós, todos os dias das nossas vidas. Ele pede para a gente apenas romper em fé. Seja forte e seja corajoso, porque tudo aquilo que eu tenho depositado no seu coração vai ser concretizado de acordo com a tua fé. Amém? O mundo às vezes precisa de um sinal, de uma ajuda. Para os sonhos serem realizados, nós precisamos apenas de uma palavra. A gente precisa de sinal nenhum, apenas de uma palavra. O mundo pode estar em crise lá fora, duvidando que as coisas vão acontecer, mas nós estamos em Cristo. E se nós estamos em Cristo, nós somos mais que vencedores. O mundo pode estar em busca de respostas, mas nós carregamos a mensagem, nós carregamos o Espírito Santo. Nós temos a resposta aqui dentro, não preciso buscar respostas. Eu tenho que acessar a resposta. O mundo pode estar confuso, o mundo pode estar sem saber sonhar, mas nós sabemos o que nós ouvimos do Senhor no secreto. Amém? Renuncie a sua vida, renuncie às suas vontades, renuncie os seus sonhos para viver a vida, a vontade e os sonhos que o Senhor tem depositado no seu coração. E eu quero contar um breve testemunho para testificar tudo isso que a gente está falando. O Senhor, o ano passado, colocou no meu coração para eu escrever um livro. E eu duvidei de mim mesma. Eu falei, o que eu vou escrever? Não tem nada para escrever? Vou escrever o quê? E às vezes Deus mostra isso pra gente. Às vezes Deus mostrou para você, pastor Cláudio, o fim da escada. Mas Ele não mostrou o processo. E aí às vezes a gente duvida, porque a gente só viu o fim da escada. Não peça a Deus para... Melhor dizendo, peça a Deus direcionamento apenas do próximo passo. Você não precisa enxergar a escada inteira. Você tem que enxergar apenas o próximo passo. Acorde hoje e fala, Deus, qual é o meu próximo passo?
Qual é o meu passo? Qual é o passo que eu tenho que dar hoje para eu ir no alvo que o Senhor já falou comigo? Qual é o próximo passo? É só o próximo passo que a gente precisa saber. A gente não precisa saber a escada inteira. E aí eu fui, Deus, qual é o meu próximo passo? Ele senta no computador e começa a digitar. Porque se o sonho é dele, é ele quem faz. Se o sonho é dele, é ele quem sopra no seu ouvido todos os passos para você seguir. E eu fui fazendo isso. Sentei e comecei a digitar. Palavra por palavra. Palavra por palavra. Até que eu perdi o computador, porque nesse período eu precisei viver um processo, né? Fazia parte do livro, porque Deus me mostrou o livro, mas Ele não me mostrou os degraus. Nesse processo, eu tive uma separação com meu esposo, que a gente não era casado, a gente quebrava o princípio da aliança, a gente morava junto. Então, Deus precisou tratar eu e ele. Então, nós ficamos separados durante 1 ano e 3 meses. E o livro que eu escrevia estava no computador dele. E ao sair mudar de cidade, eu perdi tudo. Eu falei, isso é coisa da minha cabeça. Aí veio o diabo, né? Isso é coisa da sua cabeça. O que você vai escrever? Nada a ver. E Deus só falou, a promessa está de pé. Recomeça. Continua. Quem mandou você parar? Quem mandou você parar de prosseguir aquilo que Deus foi colocado no seu coração? Eu recomecei. Sentei novamente. Qual é o próximo passo? Sentei novamente. Comecei a escrever palavra por palavra, palavra por palavra. E eu terminei o livro. Este ano. Em janeiro. Só que eu não conseguia fazer aquele final do livro. Aqueles últimos parágrafos. É porque Deus tinha um final para fazer na minha vida. Foi quando Deus trouxe o meu marido de volta. Transformado. Renovado. Para agora juntos vivermos um novo romper com o Senhor. E ali eu consegui finalizar o livro e eu lancei este ano. E o Senhor colocou no meu coração, este é o seu primeiro livro. Ouse sonhar, irmãos, ouse sonhar. Eu quero liberar aqui na igreja, ouse sonhar. Porque não é você quem vai fazer, é Deus que vai te capacitar. Eu não sei qual é o sonho que você tem no seu coração, mas se Deus colocou, Deus vai realizar. E Deus colocou, este é o primeiro livro. E nesse mês de novembro, Deus usou uma pessoa para falar comigo que este ano ainda, Ele me entregaria um presente. E no meio de um processo de dor, eu estava vivendo um processo de dor. Dores pessoais, tratativa de Deus comigo. Deus falou, escreve. Falei, Deus, mas eu estou no meio de um processo. Ele falou, escreve. E semana passada, meu segundo livro foi finalizado para a honra e glória do nome de Jesus. Para a honra e glória do nome de Jesus. Porque é Ele quem faz. Se você der liberdade para Ele agir na sua vida, não há limites para os seus sonhos. Não há limite para o realizar dele na sua vida. Depende de você dar essa liberdade para Ele poder capacitar você e realizar através de você. Ouse sonhar. Rompa, Josué. Rompa, Josué. Rompa, irmãos. O Senhor te mostra o fim da promessa, mas se no meio do processo, se em cada degrau vem a dificuldade, Deus fala comigo e com você, seja forte e corajoso, porque eu estarei com você todos os dias da sua vida. Por que duvidastes? Continue olhando para aquilo que Deus colocou no seu coração. Ele vai realizar aquilo que Ele colocou no seu coração mediante a sua fé. Amém? Eu queria convidar o louvor para vir aqui à frente. Eu queria convidar a igreja para ficar de pé. Queria convidar a igreja a fechar seus olhos. Faltam poucos dias para o ano acabar. Um novo ano para se iniciar. Feche seus olhos. O que tem impedido você de romper?
Quais são os Moisés que têm segurado a sua vida? Quais são os Moisés que têm te segurado e não deixando você andar, você romper, você desbravar novas áreas, a terra prometida? Josué teve medo, mas ele desbravou. Josué era pequeno diante das barreiras, das muralhas de Jericó, mas diante da palavra de Deus, aquelas muralhas caíram ao chão. Quais são os Moisés que estão impedindo você de olhar para aquilo que Deus tem para a sua vida? Eu não sei qual área você precisa, se é financeira, se é profissional, se é conjugal, eu não sei. Mas eu sei que o Deus que nós servimos é infinitamente maior e poderoso para fazer muito mais do que imaginamos. Aquele que começou a boa obra, ele vai terminar a boa obra na sua vida. Feche seus olhos e comece a orar. Pai querido, Pai amado, eu te entrego, Pai, a tua igreja. Eu não sei o que cada um, Pai, está vivendo ou viveu este ano, mas eu sei que o Senhor está queimando em meu coração para liberar que acabou o tempo de Moisés. Acabou o tempo de choro. Agora é o tempo de Josué, de romper em fé, de romper em força e coragem. O Senhor tem novos ares para entregar para cada um de nós. Eu não sei qual área, mas o Senhor sabe, Pai. Senhor, vai sondando o coração de cada filho teu. Vai tirando todo o medo, toda insegurança, Senhor. Vai tirando toda a falta de coragem. Vai tirando todo o olhar de comparação, Pai, porque o que o Senhor tem para cada um é para cada um. O Senhor quer, Senhor, através dessas sementes, alimentar mais pessoas. O Senhor quer alimentar nações. O Senhor quer alimentar muitas e muitos filhos, Pai. Os sonhos não são meramente sonhos. Os sonhos é para alimentar nações. Eu não sei o que o Senhor colocou no seu coração, mas acredita. Acredita na palavra. O que com Deus, o que sem Deus parecia impossível, com Deus se parece inevitável. Inevitável. Ouse sonhar, ouse sonhar. Escreva aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Deus tem novos ares, novos comandos, novas batalhas, mas novas vitórias para a sua vida. Em nome de Jesus. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu se crer. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói. É vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus dá asas, faz teu voo. Campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível, te mostra o seu valor. Acredite, é hora
de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu se crer. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos a gente é quem constrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus da eu vou, campeão, vencedor. Essa fé que te faz imbatível, te mostra o seu valor, campeão, vencedor. Deus dá eu vou, campeão, vencedor. Essa fé que te faz imbatível, te mostra o seu valor. Aleluia! Aleluia! Vou convidar o pastor. Glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus pela vida da Emily, por essa palavra que Deus colocou ao seu coração. Pode deixar apagado. Que Deus continue te abençoando. Mas essa noite, ao Deus falar conosco, nós precisamos colocar essa palavra em pauta no nosso coração. E na medida que estava já prosseguindo para o término dessa palavra na vida dela, transmitindo para nós, o Senhor nos chama a atenção nessa noite. Você precisa agora dar um ponto final na sua vida, no sentido de não tirar a vida, não é isso, mas um ponto final para um mundo que ainda tenta te sugar e te segurar. Me lembro uma vez quando uma irmã veio batizar nessa igreja, e ela disse assim: perdeu o mundão, morreu o mundão. Pare de ficar procurando o mundo quando o mundo já morreu para você. E você tem que abandonar esse mundo para viver o milagre de Deus e as coisas que Deus tem para a sua vida. Portanto, não fique nas migalhas que o inimigo ainda possa soprar na sua vida. Mas nessa noite, através dessa palavra, você venha desfrutar de sonhos que foram liberados sobre a sua vida, e você não está sabendo decifrá-los, mas nessa noite, o Espírito do Senhor, através dessa palavra, vem em mim, vem em você, e você vai sair daqui, não só como um José, um sonhador, mas um homem e uma mulher, independente da sua idade, independente do teu tempo de cristianismo. Deus está querendo que você volte a sonhar, Deus está querendo que você volte a projetar, Deus está querendo que você volte a desenhar a sua vida. Deus está querendo que você volte a pintar a sua história. Porque Ele só vai assinar embaixo e falar: vai filho, porque é eu que te impulsiono, é eu que te coloco para cima. Portanto, se você quer receber isso, se você quer viver isso, deleita-se no Senhor, descansa no Senhor, porque você já recebeu aqui hoje o vigor, o fortalecimento, e você vai desbravar aquilo que Deus colocar na sua mão. Portanto, eu queria que você colocasse a mão no seu coração e orasse comigo assim: Senhor Jesus, nesta noite, eu reconheço o Senhor como meu Salvador. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida, e que a partir de hoje, a minha vida seja para te adorar e glorificar o teu nome.
Senhor Jesus, o velho homem morreu para as mulheres, a velha mulher morreu e vai nascer hoje um novo filho em Cristo Jesus. Você que fez essa oração pela primeira vez, reconhecendo o senhorio de Jesus sobre a sua vida, onde você possa já começar a sonhar, entregando ela para Jesus. Eu queria te convidar você hoje, não só entregar a vida, mas que você pelo primeiro passo de fé, levantasse a sua mão e falasse assim: Senhor, meu pastor, eu quero entregar a minha vida para o Senhor nessa noite. Eu quero que Jesus seja o meu general. Há alguém aqui no nosso meio que deseja que esse morrer de Moisés, essa vida que tem que ficar para trás e você avançar. Há alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Nós não podemos perder essa oportunidade. Há alguém? Nós temos uma irmã aqui, mais um jovem ali, mais outra irmã ali atrás. Glória a Deus. Tem mais alguém? Não perde essa oportunidade com essa palavra. Você precisa ser selado. E eu preciso te dar um abraço. Vem aqui, eu quero te dar um abraço nessa irmã, nesse irmão. Tem uma irmãzinha ali atrás também que levantou a mão. Tem mais alguém que quer voltar hoje para os caminhos do Senhor? Quer voltar hoje a buscá-lo de todo o seu coração? Levanta a sua mão. Ah, dona Ana já é de casa, dona Ana. Ih, dona Ana, só está fazendo pega em mim, né? Tem mais alguém? Levanta a sua mão assim. O pastor estava desanimado, sem vigor, sem fortalecimento, sem igreja, desigrejado, vamos dizer assim. Mas hoje eu quero voltar no penúltimo culto do ano e quero começar 2024 dizendo que a minha vida se morreu para o mundo e eu quero viver para Jesus. Há mais alguém? Perde essa oportunidade não, meu irmão. Se a sua vida tem ido de mal a pior e você não tem levado um alinhamento, é nessa hora que o Senhor quer que você faça um reconhecimento diante dos homens. Posso orar? Tem alguém que vai vir? Todos estão alinhados com o Senhor, amém. Mas nós temos duas vidas aqui, abençoada. Quando eu fiz o convite, ela já levantou a mão, ele também. Que Deus venha te abençoar, filha. Que Deus venha te abençoar poderosamente. Amém? Falei que ia dar um abraço, tem que pagar. Jesus, vamos orar por eles. Meu Deus, nós abençoamos essa vida, esse irmão, essa irmã, a Wanda, o Eners, que o Senhor guarde o coração deles, que o Senhor blinda eles de todo mal. Meu Deus, nós oramos nessa noite. A igreja para tudo agora, para receber esses dois irmãos, quanto são preciosos para o Senhor e para nós. Portanto, blinda eles de todos os contra-ataques do maligno que virão após esse momento de aceitação e recebimento do Senhor como seu Salvador. Tua palavra diz que a partir de hoje, eles são filhos do Senhor. E nós decretamos, Pai, essa filiação, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, declarando que a partir de hoje, Pai, o Senhor vai romper com eles, através dos sonhos, através de todas as promessas que o Senhor tem para a vida deles. No nome de Jesus, amém. Mano, eu preciso te apresentar uma família nova aí que Deus preparou para vocês. Vocês não estão sozinhos mais, amém? No 3 vocês vão virar para lá, combinado? Vamos lá? Que ruge os tambores, o leão, que ruge o céu. 1, 2, 3, vira para lá. Quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer.